Precisa. Viário, hoje em dia você tem que escrever para um idiota. É basicamente isso. Não dá para você escrever para alguém que tenha mais ou menos a sua leitura. Um cara pediu meu cancelamento na rede e eu fui lá falar, cara, mas tu não percebeu que era ironia? Ele, agora tu vem com essa desculpa. Eu falei, é boa essa. Mas eu fui sarcástico. O cara disse, o que é sarcástico? Fudeu. Cancela a conversa. É impressionante. Aí é ruim, né? É ruim, né? Não, é impressionante. Mas sintomas da época, não sei se dá para dizer que porque há muito tempo já a gente tem esse tipo de problema. Eu falei com um amigo professor nesse final de semana, Viário, ele falou, cara, os alunos nível universitário não leem mais. Você tem que implorar para eles lerem. Mas Harvard está com esse problema nos cursos, doutorado e tal, das ciências humanas, que as pessoas não leem os livros, estão lendo os resuminhos e resumões. Isto é uma epidemia no mundo todo. Resumos ainda lidos no celular, né? Tem mais isso ainda, pega um celular para ler. Temos mais mensagem? Oi, diga. Não, aí tem o Paulo Souto que faz a pergunta de 1 milhão de processos penais, né, professor? Vivemos o ódio ao limítrofe, os burros venceram? Claro, porque burrice é uma ciência. Ela pode ser aprimorada. Sempre pode. Sempre pode. Não há limite para burrice. Isso aqui é um corte, tá, gente? Não há, por isso, ela é infinita. É inacreditável. Eu fiz um texto sobre uma epistemologia dos nécios. Né? Epistemologia é o estudo das condições de possibilidade pelas quais eu posso dizer isso que eu estou dizendo. Então, é uma espécie de discurso segundo nível. Então, eu tentei explicar a origem dos nécios, né, no mundo todo. Então, o que Platão dizia dos nécios, o que Aristóteles dizia dos nécios, o que Heidegger dizia dos nécios, o que os nécios eram chamados pelo Voltaire de linóstolos e pastófolos. Né? Deu trabalho esse nosso teleprompter, hein? É muito. Mas, Lênio, não há um pouco de culpa também? Isso é ironia, hein? Isso é sarcasmo. Ironia, a gente está sem teleprompter. Não, a pessoa vai acreditar. Vamos fazer um corte e vamos colocar ainda o corte dizendo que Lênio Streck revela teleprompter no DCM. Isso, exatamente. Está desmascarado o DCM. Desmascarado DCM. Até porque para eu substituir o grande Kiko Nogueira, eu preciso de teleprompter. Então, essa é uma justificativa, pelo menos no meu caso aqui, que é plausível. Lênio, nós não temos um pouco de culpa, eu digo nós, a dita intelectualidade progressista ou democrática ou republicana, nós não temos um pouco de culpa nesse cenário de burrice desenfreada, enquanto quando esse cenário, não eu, mas esse meio intelectual progressista contribuiu para algumas restrições linguísticas, contribuiu para um excesso de politicamente correto, contribuiu para essas questões de caráter pretensamente identitário. Essas questões não contribuíram para essa burrice, né? Eu acho que sim. Ontem um amigo meu me mandou uma novidade dizendo que agora não se diz mais o indivíduo, mas a indivídua. Aí eu fiquei pensando, mas indivíduo é indivíduo, como é que você pode dizer indivídua porque é mulher? Então, essas coisas todas, aí começou com a tese de que tinha que botar nota de rodapé nos livros para explicar, etc. Aí veio uma moça, uma senhora, que começou a vender Machado de Assis simplificado, sim, etc. Sim, e aí isso apatifa tudo isso. Porque
é um pouco de uma anedota que tem alegórica, enfim, do Einstein, né, e sua teoria da relatividade, que está em tudo no mundo. Então, Einstein conta a teoria da relatividade e, obviamente, que ninguém entende. É normal que as pessoas não entendam, mas aí pediram para ele simplificar, e ninguém entendia. Na 10ª vez que ele simplificou, as pessoas entenderam. Aí ele disse: agora que vocês entenderam, eu digo para vocês, isso que eu expliquei não é mais a teoria da relatividade, porque é impossível explicar a teoria da relatividade de forma simplificada. Então, essa questão, eu não quero que o mundo seja um mundo de eruditos, simplesmente de falar como Shakespeare, etc. Não, eu só quero que Shakespeare continua sendo Shakespeare nas suas especificidades, e o que o cara, quando vai, quando o Shakespeare, por exemplo, chega, ele na famosa peça Júlio César, né, que eu adoro, não sei se é a minha preferida, mas eu gosto muito de Medida por Medida e outros, mas Júlio César é quando o Brutus está falando ali com Cássio, fazendo o blá 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 em cima do Brutus, e o Brutus depois acaba assassinando, enfim, e ele começa a semear a cisânia. César está entrando na cidade com aqueles troços na cabeça, e o povo todo, né, aclamando César, né? Aí o Brutus, o Cássio diz, veja, eis o homem que se acha Deus, eis ele aí hoje, e tal. Aí cutucando, fazendo a cisânia para o Brutus. Aí ele diz: esse é o Deus, ele se acha Deus, pois eu vou contar para você. No outro dia estava eu e César na beira do Tibre, e de repente César disse: atiremo-nos na água, e lançamo-nos às águas bravas do Tibre, que buscavam agarrar-se às margens que oprimiam o rio. E, de repente, César disse: acuda-me, eu não sei nadar. Esse é o Deus que está hoje aqui e que não sabe nadar, Brutus? No outro dia, estávamos na campanha na Espanha, o sol ardia 45 graus, e de repente César chama-me, Titinho, Titinho, assim ele me chama, e disse: estou ardendo em febre, me ajuda. Que Deus é esse que arde em febre e que precisa de ajuda? Eis o Deus, enfim. Este é Shakespeare. Agora, você dizer assim: César era um idiota que não sabia nadar e que se atirou de forma irresponsável na água do Tigres, você não tem mais Júlio, você não tem mais Shakespeare. Você tem uma vulgata. Ao permitirmos, de algum modo, isso nas novelas, na subcultura, que se diz, mas precisamos disso, mas ao permitirmos isso, nós tornamos o mundo uma espécie de brechó de sertanejo universitário. Este é um problema. É o brechó do Gustavo Lima? É o brechó do Gustavo Lima. As músicas essas eu faço brincadeiras com a minha mulher andando pela estrada. Uhum. Quando aparece, está zapeando, aparece uma dessas músicas. Eu digo para ela: vamos fazer um teste. Eu vou fazer uma música agora aqui parecida com essa. E aí eu invento. Hoje é sexta-feira e você não veio. Ó céu. E aí eu brigo com isso porque eu levo só 5 minutos para fazer uma música dessas que acabam virando hit. Uhum. Nós perdemos
totalmente a capacidade, nós perdemos o gosto. Entende? Esse é um problema. E gosto se discute? Sim. Claro. Ou, como diria o Paulinho da Viola, né? Não me altere o samba tanto assim. Exatamente, que é um grito contra essa história de você tentar simplificar Shakespeare e etc., ou as próprias músicas, né? Tem a famosa história da Sinfonia Incompleta, de Schubert, né? E do CEO que mandou o cara examinar, e ele traz um relatório dizendo que Schubert era um idiota, que bem se viu que desperdiça energias e despesas. Em vez de ter apenas um oboé, ele botou 3, e etc. E ele diz, eu faria esta orquestra com 1/10 dos membros, e terminaria ela em menos tempo, e ela não seria inacabada. Eis o relatório que o CEO deu para a sua empresa sobre a peça famosa e inacabada de Schubert. Eis, simbolicamente, o que a gente vive hoje. E o chat já quer saber se Helene Streck vai lançar